Agora um caso que mobiliza o país e levanta muitas dúvidas. É sobre a morte da famosa ex-sinhazinha do boi garantido, no Amazonas. A polícia investiga se Dídia Cardoso morreu por overdose de ketamina, uma droga usada em rituais de um grupo religioso liderado pela família dela. A mãe, o irmão e 3 funcionários de Dídia já foram presos. Dídia Cardoso, uma mulher bonita e vaidosa, muito ativa nas redes sociais, onde aparecia sempre alegre. Empresária bem-sucedida e ex-musa do Boi Bumbá Garantido, tradicional festa folclórica de Parintins, no estado do Amazonas. A morte inesperada aos 32 anos chocou Manaus e está cercada de mistérios, com um enredo que envolve uso de drogas, cárcere privado, violência e rituais religiosos. São revelações assustadoras. A senhora tem algo a declarar? Relaxa, mais tarde, na hora certa, todos saberão. A ex-sinhazinha foi encontrada sem vida na última terça-feira, na casa em que morava com a família, em circunstâncias que a polícia ainda tenta entender. Agora existe uma investigação por parte, inclusive também da Delegacia de Homicídios e Sequestros, para apurar se eventualmente aquela morte sobreveio por ação de uma outra pessoa ou por conta do uso próprio por parte da própria Dídia. A suspeita dos investigadores é que Dídia tenha sofrido overdose de ketamina, um medicamento usado principalmente como anestésico veterinário para grandes animais, muito forte e de acesso restrito. A morte dela acabou antecipando uma operação que a Polícia Civil do Amazonas já planejava. A mãe de Dídia, Cleusimar Cardoso Rodrigues, e o irmão, Ademar Cardoso Neto, foram presos. 2 funcionários do salão de beleza de propriedade da família também. Verônica Costa Seixas, a gerente do salão, e Claudiele Santos da Silva, a maquiadora. O terceiro funcionário, acusado de envolvimento, Marlinson Vasconcelos Dantas, que é cabeleireiro, se entregou na delegacia na sexta-feira. A mãe e o irmão e a própria ex-sinhazinha do Boi Garantido já vinham sendo investigados há 40 dias. Eram suspeitos de crimes como sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas, ao adquirir o remédio restrito, a ketamina. Essas informações elas são falsas. Tanto a defesa como a família não acreditam nisso. Isso, na verdade, é um argumento que foi criado para ser divulgado à mídia, mas, em tese, não existem provas quanto a isso, de forma alguma. Segundo a polícia, esse anestésico era usado pela família em rituais de uma seita religiosa criada por eles. Acreditamos que ela teria, durante um ritual realizado por essa seita, vindo a óbito em razão da ingestão aí excessiva desse tipo de medicação. De acordo com o inquérito policial, era na casa da família, aqui na zona norte de Manaus, que o ritual religioso, batizado como Pai, Mãe, Vida, ocorria. O irmão, a mãe e a própria empresária encontrada morta participavam da seita religiosa. Durante o ritual, o uso excessivo da droga ketamina, um anestésico para cavalos, que em humanos causa rigidez muscular e alucinações. O uso crônico da cetamina, ele pode provocar alterações da memória, alterações do comportamento. Tem alguns relatos até de indução de psicose, né? O grupo familiar criou essa seita religiosa e eles acreditavam que com o uso dessa substância eles poderiam transcender para uma outra dimensão e ficar mais próximo ali da realidade metafísica deles. Na última quinta-feira, 2 dias depois da morte de Dídia, com autorização da Justiça, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa e no salão de beleza. No local, a polícia encontrou várias caixas de medicamento de uso controlado. Segundo os agentes, Cleusimar e Ademar estavam sob forte efeito de drogas quando foram localizados.
Por causa disso, o depoimento deles não foi colhido na delegacia. Em áudios vazados na internet, atribuídos a Cleusimar Cardoso pela polícia, ela revela o quanto acreditava na seita religiosa que ela mesma teria fundado. Eu te falo, se você não estudar sobre os psicodélicos, não começar a comer cogumelo, fumar cannabis, viver a tua vida, curtir, tu vai envelhecer, acabar teus neurônios e morrer. E não vai nem saber a tua existência. A gente vai liderar o mundo. Mas a morte de Dídia, segundo parentes, pode não ser a primeira por uso de ketamina. Eles suspeitam que a avó da empresária, falecida aos 83 anos, também tenha morrido em decorrência da seita religiosa e do uso da droga injetável. A Cleusimar, a família dela, que eu digo a família dela de Dedê e Dídia e ela e o marido, eles estão drogados demais, eles estão usando, cheirando, estão fumando, estão tudo. E passaram a noite fumando maconha, cheirando e deram para a vovó, que deram um tal de... É um bolo que eles fazem de maconha. Resumindo, drogaram a vovó, deram esse anabolizante, a vovó não aguentou. Esta mulher é da família de Dídia Cardoso, mas por medo prefere não aparecer. Pela primeira vez, ela vai quebrar o silêncio e revelar detalhes da vida íntima da família da empresária. Ela diz que percebeu há 2 anos que a família se drogava e que Dídia alegava usar a ketamina por causa das dores de uma gastrite. A gente avisava, a gente falava para ela mesma, para a mãe, para cuidar da filha dela. Eu tô cuidando da minha filha, eu tô cuidando dos meus filhos, tá tudo bem com a gente. A parente diz ainda que Dídia chegou a passar mal 2 semanas antes de morrer, mas que ela e outros membros da família foram impedidos por funcionários do salão de vê-la. Eles proibiam de a gente entrar lá. Quem morava aqui não podia entrar lá. Aí a gente acha até que era a orientação de uma das funcionárias dela. Por isso que ninguém podia fazer nada. Inclusive, para a polícia, era a gerente do salão, Verônica Seixas, que seria responsável por pegar as medicações para a seita. Elas eram obtidas clandestinamente em uma clínica veterinária que fica no bairro Redenção. A gente conseguiu identificar a rota do entregador e verificamos que a coleta teria sido realizada nessa clínica veterinária sediada aqui em Manaus. Ademar Cardoso, irmão de Dídia, também vai responder por outro crime. Ele é acusado de drogar e cometer abuso sexual contra a ex-companheira. Por que essa acusação contra você? Não faço ideia. Segundo a jovem, ela era obrigada a usar as drogas e manter relações íntimas com Ademar. A polícia ainda aguarda o laudo final sobre as causas da morte de Dídia. A empresária e musa do boi garantido foi enterrada na última quarta-feira em Manaus. No velório, uma foto do personagem do boi garantido sob o caixão viralizou na internet.